Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa André, sou professora de Processo Civil. Hoje a gente vai estudar sobre o cumprimento da sentença, que começa ali no artigo 513 do Código de Processo Civil. Vamos lá, todo mundo com o código aberto para acompanhar aqui os nossos estudos. E o artigo 513, ele começa dizendo aí que o cumprimento da sentença será feito segundo as regras desse título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação disposto no livro 2 da parte especial desse código. Parágrafo 1º, o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. A respeito aí do parágrafo 1º, vamos começar dizendo o seguinte, tá? Se isso daí depende de um requerimento, o cumprimento da sentença depende do requerimento do exequente, isso significa que o juiz não pode iniciar a fase de cumprimento da sentença de ofício, ok? Então, o requerente, ele vai fazer aí o requerimento para que seja iniciado essa fase de cumprimento de sentença. E, a respeito disso, eu queria fazer uma linha do tempo com vocês para a gente começar a entender por que a gente está falando de uma fase de cumprimento de sentença. Vamos lá para a lousa? Bom, quando a gente fala aqui de cumprimento de sentença, óbvio, estamos falando que já houve uma sentença, certo? Pode ser que uma das partes tenha recorrido, tá? E aqui a gente está falando que também há um acórdão, ok? Aqui a gente está falando de trânsito em julgado. Transitou em julgado a sentença, certo? Logo, aqui com o trânsito em julgado, encerra-se a fase de conhecimento. Iniciamos, então, a fase de cumprimento da sentença. E para isso, que começa no 513 do CPC, nós temos que lembrar que os títulos executivos judiciais a gente vai encontrar no 515 do CPC. E vamos estudar. E aí eu vou completando aqui a nossa linha do tempo para vocês terem uma ideia de como funciona essa fase de cumprimento de sentença, tá legal? Continuando aqui com os nossos estudos, o parágrafo 2º diz o seguinte, que o devedor será intimado para cumprir a sentença. Então, a gente está dizendo que o devedor, ele será intimado. Não há citação do devedor. Por quê, gente? Cumprimento de sentença encerra a fase do processo de conhecimento, como eu coloquei lá na lousa para vocês. Logo, se a gente está falando do encerramento da fase de conhecimento, a gente pressupõe o quê? Que primeiro, lembram, primeiro a gente inicia o processo. Como que a gente vai provocar o judiciário? Pela petição inicial, certo? Logo em seguida, qual que é o próximo passo? Citação do réu, certo? Porque a citação é o que dá a ciência ao réu de que contra ele corre um processo para que ele possa exercer o seu direito constitucional de defesa, ampla defesa e contraditório, ok? Então, citado, ele já foi ali no começo, aí ele constitui um advogado, certo? Ou um defensor, e aí começa o processo, ele apresenta ali a contestação, mas antes disso tem o quê? Audiência de conciliação ou mediação. Tudo isso são fases do processo de conhecimento. Aqui a gente começou cumprimento da sentença. Presume-se que ele tem um advogado constituído, então será intimado na pessoa do advogado. Mas, gente, o inciso 1 diz isso, na pessoa do advogado. Mas ele também pode ser intimado por carta com aviso de recebimento quando? Quando ele for representado pela Defensoria Pública ou ainda quando ele não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4. Se a gente ver aqui, o inciso 3 diz por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246, o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 246 fala sobre o quê? Com exceção da microempresa, empresa de pequeno porte, todas as empresas públicas e privadas, elas devem manter um cadastro junto ao tribunal,
tá? Então, a partir do momento que a empresa acessa aquele e-mail eletrônico, ela se dá por citada, ok? E nesse caso, ela vai se dar por intimada. E o inciso 4 diz aí por edital. Então, quando a citação for feita por edital, citado na forma 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Então, ele foi ali revel na fase de conhecimento. Por quê? Porque ele foi citado na forma do 256 por edital. Ainda, gente, parágrafo 3º, na hipótese do parágrafo 2º, nos incisos 2 e 3. Então, o 2 é quando ele não tem defensor, né, não tem procurador constituído nos autos, ou ainda quando ele se utilizou aí da defensoria pública, né, para poder se defender nos autos. E ainda o inciso 3, que é a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas, né, com exceção da pequena empresa, empresa de pequeno porte, microempresa de pequeno porte, eles têm que manter ali um cadastro junto ao TJ. Então, nessas duas hipóteses, vai se dar por citado, por intimado, vai se dar por intimado a pessoa se ela mudou de endereço e não avisou o juízo, tá? Sempre que houver isso, vai se dar por citado, tá? E no cumprimento de sentença, vai aí ter, os atos executórios vão correr contra essas pessoas sem a chance delas se defender. Afinal de contas, mudou e não avisou o juízo. Importante isso. Continuando, gente, o parágrafo 4º. Se a requerimento do que alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado, essa intimação ela vai ser feita como? Na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço constante nos autos, certo? Por quê, gente? Porque transcorreu 1 ano após o trânsito em julgado. Não dá mais para saber se realmente o devedor ele ainda tem um advogado constituído ou não. Então, não dá para intimar o devedor na pessoa do advogado. Logo, essa intimação será feita por AR na pessoa do devedor. O parágrafo 5º diz aí que o cumprimento da sentença não poderá ser provido em face de quem, gente? Fiador, co-obrigado e corresponsável, que não tenha participado da fase de conhecimento, né, do processo de conhecimento. Por quê, gente? Ele não participou, ele não teve a chance ali de defender. E contra ele, logo, não tem uma sentença. Então, por que ele vai entrar numa fase de cumprimento da sentença? Não teria lógica, né? Então, se não participou, essas 3 pessoas, ainda que a gente sabe que teria aí uma responsabilidade solidária, né, na obrigação, não vai poder o cumprimento de sentença correr contra essas pessoas. Elas teriam que ter participado da fase de conhecimento, porque todo mundo tem o direito de se defender. Continuando, todo mundo comigo, alinhado? Então, vamos lá. Sobre isso, eu queria colocar ali, então, na lousa, mais um trechinho da nossa linha do tempo. Vamos lá? Aqui, deu início ao cumprimento de sentença. Aqui, o exequente, ele vai passar o valor, vai dar a liquidez do valor do crédito dele contra o devedor. E o devedor, ele será intimado. E ele vai ser intimado para quê? Pagar em 15 dias. É o pagamento voluntário, sob pena do quê, gente? De multa de 10%. 10% também corre de honorários advocatícios. Legal? Vamos continuar ali nossos estudos. Quando o juiz decidir relação jurídica a termo, a condição ou a termo, ou seja, tem uma condição ou tem um termo naquela relação jurídica, o cumprimento da sentença vai depender do quê? De que tenha sido realizado essa condição ou esse termo, tá? Para que realmente possa aí dar entrada nessa fase de cumprimento de sentença. Sob pena do quê, gente? De ser considerada nula, ok? 515 diz assim, são títulos executivos judiciais. Eu coloquei ali na lousa que esses títulos, eles estão elencados justamente no 515, tá? Vamos lá, inciso 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. A gente está falando realmente da sentença aí que reconheça essa obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer, entregar coisa, tá? Lembra que eu falei para vocês que o juiz não pode agir de ofício, né?
para dar entrada nessa fase de cumprimento de sentença, mas isso é quando a obrigação é de pagar a quantia certa. Quando a gente está falando de uma obrigação de fazer ou não fazer, pode sim, tá bom? Não depende só do requerimento do exequente. Legal? Só uma dica aí dentro desse ensejo aí do que eu disse. Inciso 2, a decisão homologatória de autocomposição judicial. Houve uma autocomposição, as partes, elas, no meio do processo ali, elas resolveram se fazer um acordo, né, transacionar ali a respeito daquela lide, e esse acordo foi para homologação do juiz, certo? E essa decisão que homologou essa autocomposição, ela torna-se o quê? Um título executivo judicial. Continuando, o inciso 13 diz aí, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, tá? O inciso 4, o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal, ou seja, não tem eficácia contra terceiros. Inciso 5. Crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Aqui a gente está falando justamente do quê, gente? A gente está falando do crédito aí do perito, né, judicial, por exemplo, do contador judicial, tá? É um título executivo judicial, porque foi aprovado por uma decisão judicial. Teve uma decisão que aprovou ali aqueles honorários, aquelas custas, aquilo ali se tornou um crédito. Logo, o inciso 6 diz aí, a sentença penal condenatória transitada em julgado. E muita atenção, gente, porque na prova vai cair mais ou menos assim para vocês. A sentença penal condenatória é um título executivo judicial? Não, ela tem que ter transitado em julgado, ok? Aí ela se torna um título executivo judicial. E aí, um dos juízos cíveis competentes, né, para analisar aquela sentença, vai atribuir ali a sua competência, exercer a sua competência, a sua atividade judicante ali sobre essa sentença penal condenatória transitada em julgado. Não se esqueçam disso, tá bom? O 7 diz aí a sentença arbitral. Pois é, também vão poder querer aí pegar a gente e falar assim, mas escuta, sentença arbitral foi proferida por alguém que não estava revestido da jurisdição, né? Não, gente, é considerada, sim, um título executivo judicial, tá? A sentença que foi arbitrada numa Câmara Arbitral é considerada um título executivo judicial. Ainda, inciso 8, a sentença estrangeira homologada pelo STJ. Também, a decisão interlocutória estrangeira após a concessão da exequatur, que é a execução mesmo, a carta rogatória pelo STJ também, ok? Esses são os títulos executivos judiciais. Continuando, o parágrafo 1º diz assim, nos casos dos incisos 6 a 9, o devedor será citado no juízo cível para cumprimento da sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias. Atenção, para o prazo. Vamos rever então do 6 ao 9 quais são, tá bom? Os casos aí. O 6 diz da sentença penal condenatória, o 7 a sentença arbitral, o 8 a sentença estrangeira homologada pelo STJ e o 9 a decisão estrangeira, interlocutória estrangeira, que tem aí passado pela concessão da exequatur, a rogatória, né, porque é por carta rogatória, pelo STJ também, tá? Então, são nesses casos aqui que vai ser citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias, ok? Parágrafo 2º, a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, ok? Sim, porque a gente está falando de autocomposição ali entre as partes, né? Então, essa autocomposição pode, de repente, envolver sujeito estranho aí ao processo, legal? Continuando, porque o artigo 516 diz que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, então a gente está falando aqui da competência. E a competência será de quem, gente? Tribunais, quando as causas forem originárias, né, do tribunal. O juízo que decidiu a causa em primeiro grau, né, de jurisdição. Ainda,
o juízo competente, o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira, ou acordo proferido pelo Tribunal Marítimo, que era justamente esse inciso 10 do 515 que saiu, tá bom? Gente, parágrafo único, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, então o inciso 2 diz ali do juízo que arbitrou ali a sentença, né, que conheceu da causa em primeiro grau, e o 3 que está aí o juízo competente, né, sobre essas 3 hipóteses aqui. Vamos lá. O exequente, ele vai poder optar aonde ele vai ajuizar essa execução. Ele pode optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens que estão sujeitos aí à satisfação da obrigação, ou ainda pelo juízo do local onde deva ser executada essa obrigação de fazer ou não fazer, ok? Então vamos lá, gente. A gente vai encerrar por aqui. E esses estudos nossos sobre o cumprimento da sentença têm continuação, tá bom? Então fiquem atentos, bons estudos e até a próxima!